Voltamos com o TCE Notícia, que está falando sobre a fiscalização dos temas de maior significância que foram realizadas em 2012 e agora estão retornando para ver como é que estão. Nessa questão de resíduos sólidos, no momento que o TCE fez a fiscalização em 2012, como é que os municípios estavam tratando aquele lixo? Bom, em 2012 a gente chegou à conclusão que mais da metade ainda destinavam o lixo, os resíduos sólidos urbanos, para lixões, que são aterros vazadores a céu aberto, né? Esse é o termo que se usa. E tem uma solução intermediária chamada de aterro controlado, que na verdade são os lixões em processo de remediação. Ainda não é considerado uma solução ambientalmente adequada pela lei, mas é um processo, né, pronto para ser desativado. A solução ambientalmente adequada é o aterro sanitário ou uma outra forma chamada de centro de tratamento de resíduos, que é mais abrangente, recebe resíduos de saúde e outros tipos de resíduos. Então, em 2012, mais da metade ainda lançava em lixão, nem aterro controlado, e em 2014, até agora, a gente visitou, até o momento, uns 53 municípios. A gente não terminou em setembro, né, que a gente deve concluir essas visitas. Mas até agora a gente já pôde perceber que a situação inverteu. Mais da metade já lança seus resíduos em aterros sanitários ou os CTRs, né, o Centro de Tratamento de Resíduos. Isso em termos só de municípios lançando nos seus locais. Mas em termos da quantidade de lixo, né, houve uma melhora significativa. Antes, cerca de 10% era lançado, tipo 29% era lançado em aterro sanitário. Hoje já só cerca de 4% ainda lançam lixões, da quantidade, em termos de toneladas dia de lixo. Né? Hoje já quase 94% já estão lançando seus resíduos. 94% do lixo já está sendo lançado em aterro sanitário. No caso de educação, essa questão da terceirização de professores foi muito encontrada? Na verdade, não foi encontrada a situação de terceirização. Foi encontrada, na verdade, o contrato temporário, né, que também é um vínculo precário também, porque não há segurança nem para a administração, nem para o profissional. Né, porque o profissional não se aperfeiçoa, não tem curso de aperfeiçoamento, né? Então, não teve terceirização, só contrato para determinado. Agora, nessa fiscalização de resíduos sólidos do lixo, qual foi a situação mais absurda nos municípios que você chegou a encontrar, que chegou a chocar, que você teve que chamar um gestor para corrigir esse problema? Bom, as mais gritantes é simplesmente a falta de informação. Né? Muitos municípios sequer tinham informação alguma de como estava gerenciando os seus resíduos. Não sabia a quantidade de resíduos, o quanto destinava de recursos para a gestão. E tem aquela situação de que não havia sistema de coleta. Simplesmente havia um conhecido da prefeitura, né, que há anos recolhia o lixo em um caminhão próprio, e essa situação se mantia, né, como quando a gente foi em 2012. Nesse município específico a gente não visitou ainda, né, a gente não sabe como isso foi resolvido. Né. Ainda vai retornar para ver como é que ficou. E no caso da fiscalização de educação, o que vocês encontraram de maiores irregularidades nessa área de educação? O principal foi, como eu falei anteriormente, ambientes mínimos, né? Falta de ambiente, na verdade. A produção também irregular, cozinha, né? A produção irregular da alimentação, porque você via muita cozinha adaptada. Né? Você tem assim, um local que deveria ter pelo menos duas pias, uma para lavar o alimento, outra para a higienização das mãos. Falta muito também a parte de proteção externa, com tela milimetrada, né? Então, o problema maior foram esses. No caso, em 83 dos 90 municípios, o problema maior foi a falta de ambiente e a parte de produção. A gente teria como estimar quanto representa, mais ou menos, no orçamento das prefeituras, dos municípios, essa questão dos resíduos sólidos, do tratamento do lixo? Como eu falei, nem todos tinham esses dados, então a gente não tem como avaliar na realidade, né? Mas a gente tem como estimar. Em 2012 eram cerca de 800
milhões destinados a resíduos sólidos, né, de forma geral, dentre aqueles que declaravam. Né. Em 2014, a gente ainda não tem esse dado consolidado, então não tem como afirmar se aumentou ou melhorou, mas em termos percentuais, né, a gente já tem elementos que indicam que, em termos de receita, isso tem aumentado. Mas eu não posso te dar um percentual ainda com os valores que a gente tem. Desses municípios que foram visitados, quantos já foram revisitados? Você tem esse dado? Temos 53 municípios, né? Educação e resíduos sólidos, 53. Existe alguma previsão para acabar essa fiscalização? Sim, final de setembro a gente está terminando todas as visitas, né? De monitoramento, né? Do monitoramento. E a gente está consolidando os dados, né? Então, no final de setembro já teremos pelo menos os dados registrados. Importante ressaltar que depois disso os dados vão para a internet, toda essa fiscalização vai ficar disponível no portal do TCE, né? Sim, tem um programa que a gente, acho que já comentou no TCE Notícias, que é o Vitrine de Auditorias. Então, esses dados vão ser consolidados ali de uma forma que o cidadão possa entender, né? E esses dados vão ser disponibilizados pela internet. Agora, no caso de educação, como é que fica essa história? Vocês já acabaram? Vocês ainda não acabaram? Ainda falta consolidar os dados? Como é que está? Falta consolidar os dados também. Também estamos no meio, no momento está ocorrendo a auditoria, né? Nesse momento está acontecendo. Então, esses dados, ao fim também, junto com resíduos sólidos, a previsão agora para setembro também terminar. E aí todos os dados vão para a internet? Também. Quem quiser acessar, então, pode procurar a partir de outubro, mais ou menos, lá já tá na internet, verdade, né? A gente precisa que os processos de monitoramento sejam votados pelo plenário, né? Só depois de votado, aí a gente disponibiliza pela internet. O que pode estar disponível esse ano ainda é o resultado das inspeções de 2012. Né? Então, eles já foram votados, podem estar disponíveis em setembro, eu acho que já deve estar disponível. Os de 2014, a gente tem que esperar eles votarem, né, os conselheiros votarem, o plenário votar, e aí sim pode ser disponibilizado. Né? Mas é bom lembrar que nesse ano, a gente na mesma visita, a gente avalia educação, resíduos sólidos e saúde. Né? São 3 auditorias de temáticas que a gente está avaliando, está retornando agora. E é bom lembrar também que o monitoramento é um processo contínuo, né? Não vai encerrar em 2014 o monitoramento. Ele tende a seguir até a gente considerar que o problema foi resolvido. Tem um acompanhamento até que seja sanado essa questão. Bom, enfim, eu quero agradecer muito a presença dos dois aqui no nosso estúdio, porque nosso tempo já está esgotado. E o TCE Notícia fica por aqui. Mas se você tiver dúvidas ou sugestões, envie um e-mail para a gente em faleconosco@tvalerj.tv. E se você quiser rever este programa, acesse www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.